Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Evangelho. Esse Evangelho que quando a gente ouve, a gente crê, a gente acredita nesse Evangelho. O Evangelho eterno, que é para todos nós, para aqueles que são chamados, escolhidos, predestinados, aqueles que já são justificados e glorificados. A palavra do Senhor nos diz assim, é o título da mensagem. A palavra do Senhor diz, nada nos separará do amor de Deus. Então, se a palavra está dizendo que nada pode separar, nós, os filhos, os predestinados, os chamados do amor de Deus, então nós precisamos acreditar que nada pode nos separar do amor de Deus. E a palavra diz assim no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 29. Preste atenção, por que é que nada pode nos separar do amor de Deus? Nada é nada. Se você é um filho, se você é um predestinado, se você é um escolhido, nada pode nos separar do amor de Deus. E a palavra diz assim, no capítulo 8, a partir do verso 29. A palavra diz, pois aqueles que Deus, de antemão, conheceu, ele também predestinou. Deus conheceu e Deus predestinou. Aí a palavra diz, para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então aqui a palavra, ela já começa nos dizendo que Deus, ele já nos conhecia e ele predestinou. O que é uma predestinação? É um chamado, é uma escolha, é uma eleição. É isso que a palavra está nos dizendo. E se Deus chamou, e se Deus escolheu, e se Deus predestinou, está chamado, está escolhido e está predestinado. Para ser conforme a imagem do seu filho. Agora preste atenção, igreja, povo abençoado do Senhor. Quando ele diz que está predestinado, ele está dizendo que foi escolhido, que foi chamado para ser igual à imagem do seu filho. Não está falando da nossa carne. Essa carne é adâmica, essa carne veio do pó e vai voltar para o pó. É do Espírito de Deus que ele nos deu. É o Espírito de Deus que é conforme a imagem do seu filho. Ele foi o primeiro, ele é o primogênito. E todos aqueles que estão nesta terra, que tem o Espírito Santo do Senhor, esse sim é a imagem do Filho de Deus, do primogênito. É isso que a palavra está nos ensinando. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a palavra ela já começa nos dizendo que nosso Deus, nosso Pai, nosso Eterno, ele escolheu, ele chamou os filhos, os herdeiros, para serem conforme a imagem de Jesus, o ressuscitado. E preste atenção no que a palavra também nos diz no verso 30. Por isso que a palavra está dizendo, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada pode separar. E a palavra diz assim, no verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Predestinou e chamou. Deus predestinou e Deus chamou. E a palavra diz, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, o nosso Deus, o nosso Pai, ele predestinou. Ele fez uma escolha. Ele chamou. E Jesus Cristo, quando ele veio para esta terra, ele completou a obra de Deus em nossas vidas, nos justificando e nos glorificando. Quem? A carne? É isso aqui que você está vendo? Não, o Espírito. O Espírito de Deus que mora e habita em nós. Este corpo é um vaso, é um pote. Este corpo volta para o pó. Mas quem tem o Espírito de Deus
Esse é o Filho de Deus. É esse que vai voltar para o reino eterno. É esse que já está justificado e glorificado, como aqui a palavra está dizendo. Justificado e glorificado. Jesus Cristo, quando ele veio para esta terra, ele veio para terminar a obra perfeita de Deus. Porque o nosso Deus de antemão, como a palavra disse, ele predestinou. Ele fez uma escolha, ele chamou. E Jesus Cristo, quando ele veio lá na cruz do madeiro, que ele disse, está pronto, está feito, está consumado. Ele glorificou, ele justificou e glorificou. Assim a palavra está nos dizendo. É por isso que um filho de Deus, ele não pode mais ser separado. Não tem como ser separado. Pastores, líderes, presbíteros, pessoas que poderiam estar ensinando a verdade, estão ensinando o engano, estão ensinando a mentira, dizendo que as pessoas é necessário fazer muitas coisas para ter a salvação. Não, a salvação foi dada gratuitamente. A palavra diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, Deus já tinha uma escolha. Deus já tinha chamado. E Jesus Cristo veio completar essa obra perfeita, justificando e glorificando todo aquele que é predestinado, que é chamado, ele já está justificado e glorificado, porque Jesus fez isso por nós. Jesus Cristo nos deu essa vitória. Foi Jesus que fez. Eu não tenho condições de fazer. Você não tem condições de fazer. Foi Jesus que fez isso por nós. A palavra é muito clara. Aos que predestinou, ele também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Estamos justos, perfeitos, glorificados em Cristo Jesus. É isso que a palavra nos ensina. Tome posse da palavra. Creia no que a palavra diz. Não creia em palavras mentirosas, palavras distorcidas. A palavra ensina que nós já estamos perfeitos em Cristo Jesus. Quem? Nossa carne? Não. A nossa carne é adâmica. A nossa carne vai voltar para o pó. Jesus Cristo disse, carne e sangue para nada serve. Mas o Espírito de Deus que mora e habita em nós, neste corpo, neste vaso, nesta tenda, ele é perfeito. Ele vai voltar para o reino, porque ele já está justificado e glorificado. E ele foi chamado antes da fundação do mundo. Ele foi escolhido antes da fundação do mundo. É assim que a palavra nos ensina. E preste atenção o que é que a palavra vai nos ensinar mais ainda para que esta palavra seja mais perfeita e concreta em nossas mentes, em nossos corações e que a gente possa verdadeiramente acreditar que somos filhos de Deus, que somos herdeiros, que somos justificados e glorificados em Cristo Jesus. E a palavra no verso 35, capítulo 8, verso 35, diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Aqui o apóstolo Paulo estava fazendo uma pergunta e ele mesmo vai responder, quem é que pode nos separar do amor de Cristo? E aí ele vai nos dar algumas situações que até poderia separar, mas não tem como separar. Quem está dentro, está dentro. Não pode sair. E quem está fora, não pode entrar. E quando eu falo dentro, não estou falando dentro de congregações e dentro de religiões. É da igreja verdadeira. A igreja de Cristo, que está nessa terra. Aqui nessa terra tem uma igreja verdadeira. São aqueles que o adoram em espírito e em verdade, como diz a palavra. A mulher chegou para Jesus e disse, aonde nós vamos adorar? Aonde é o local correto para adorar? É no monte ou é no templo em Jerusalém? E Jesus Cristo respondeu assim, os verdadeiros adoradores o adorarão Deus em espírito e em verdade.
É na mente. Você adora a Deus varrendo a casa, viajando, dirigindo, cozinhando, lavando louça, trabalhando, dentro do teu quarto, dentro do teu banheiro, debaixo de uma árvore, debaixo de uma pedra, não importa onde você esteja, você adora a Deus no Espírito. Jesus diz, os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. É na nossa mente, é no Espírito. Porque só quem pode adorar é o Espírito de Deus. A carne não adora a Deus. Isso aqui que você está vendo não adora a Deus. Mas o Espírito, que eu tenho certeza, eu tenho convicção que eu tenho, e que a igreja do Senhor tem, todos eles adoram em espírito e em verdade. Assim a palavra do Senhor nos diz. E aqui o apóstolo Paulo, fazendo essa pergunta, ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Tem situações, muitas situações que poderia separar, mas não separa. Aí ele vai responder, será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Quando ele fala a espada, ele está falando da morte. Nada disso pode separar um eleito, um escolhido, um predestinado, um chamado, um justificado, um glorificado de Deus, porque é filho, não pode mais ser separado. Deus escolheu, Deus predestinou antes da fundação do mundo. Não foi naquele dia que você, dentro de uma congregação, você levantou tua mão. Não foi naquele dia. Você já estava preparado por Deus desde a eternidade para ser filho. Teu espírito, o espírito que mora e habita em você. A carne vai voltar para o pó. Mas o que mora em você, que é perfeito e está perfeito, voltará para o Pai. É assim que a palavra nos ensina. E aí o apóstolo Paulo diz, será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Ou a morte? Nada disso pode nos separar do amor de Deus. E a morte, ela nos aproxima mais ainda do Pai. Por quê? Porque voltaremos para casa. Porque Abraão diz que nós somos peregrinos nessa terra. Nós não somos daqui, nós somos de lá. Estamos aqui por uma passagem, pelo momento. Mas nós somos dos céus. Nós somos criaturas dos céus. Mais uma vez lembrando, o Espírito não é a nossa carne. A nossa carne é terrena, está nesta terra e vai voltar para o pó, como Deus falou. Do pó vieste e para o pó voltará. E a palavra diz assim no verso 37. Preste atenção, tome posse da palavra. Creia no que o Evangelho eterno diz para você. E a palavra diz no verso 37, Romanos 8, 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Que coisa? Quais são as coisas que a palavra está dizendo? Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Aí a palavra está dizendo que nós somos vencedores na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo, na morte. Nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele venceu por nós. Jesus Cristo nos deu a vitória. E a palavra diz em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por causa de Cristo. Nós somos mais do que vencedores em todas as situações. Na morte, na perseguição, na tribulação, na angústia, na fome, na nudez. Nós somos mais do que vencedores, porque Cristo venceu por nós. Cristo venceu pela igreja. Cristo venceu pelos eleitos, pelos predestinados, pelos chamados, pelos escolhidos, pelos justificados, pelos glorificados. Cristo venceu. Ele nos deu a vitória. A vitória é nossa, porque Cristo nos deu. A palavra é muito clara em todas essas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não importa a situação. Se você é um escolhido, se você é um filho de Deus, se você é um herdeiro de Deus,
Você é mais do que vencedor. Porque Cristo Jesus te deu a vitória. Não é o que você faz. Não é porque você é bonzinho. Não é porque você faz algumas coisas. Não, foi porque Cristo te deu a vitória. E Deus te escolheu antes da fundação do mundo. É assim que a palavra nos ensina. É esse o evangelho eterno. O evangelho eterno não é gritaria, não é cantoria, não é bagunça, não é correria, não é profecias mentirosas. A profecia é essa aqui, a palavra do Senhor. Simples e verdadeira, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim é a palavra eterna para todos nós, para esta geração e para a próxima geração e a próxima geração. Assim a palavra nos ensina. E preste atenção o que é que a palavra continua nos dizendo para que a gente compreenda e entenda que nada pode nos separar do amor de Deus. Aí a palavra diz no verso 38, porque eu estou bem certo, o apóstolo Paulo falando, e esta palavra é para todos nós, para a igreja do Senhor. A igreja que está no mundo inteiro, não importa aonde você esteja. Se você tem o Espírito de Deus, você é a igreja do Senhor. Aonde você estiver, você é a igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo diz assim, porque eu estou bem certo de que, tome posse da palavra, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem alguma coisa que pode nos separar do amor de Deus? Não. Só tem uma coisa que pode nos separar do amor de Deus. É se você já é separado. Mas se você é um filho, se você é um herdeiro, se você é um predestinado, se você é um eleito, se você é um justificado, se você é um glorificado, você é filho e acabou. Não tem como sair das mãos do Pai. Porque foi Ele que quis assim. Foi Ele que chamou. Foi Ele que predestinou. Foi Ele que escolheu. E você é filho e vai continuar sendo filho em todo o tempo, em toda a eternidade. Tome posse da palavra. A palavra é muito clara. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo veio, completou a obra de Deus na nossa vida. E agora, todos nós que cremos na obra perfeita de Jesus, nós somos filhos de Deus, herdeiros, escolhidos, chamados, predestinados. E nada pode separar, porque o amor de Deus está em Cristo Jesus. E nós estamos em Cristo Jesus. Jesus está em nós e nós estamos em Cristo Jesus. É por isso que nada pode nos separar. Não tem condições de haver separação. Você quer ser separado? Não vai ser separado, mesmo que você queira. Isto é fato. Isto é a palavra da verdade. É o evangelho eterno. É a palavra da salvação. Creia na palavra. Acredite que você é um escolhido. Acredite que você é um chamado. Creia na obra perfeita de Jesus quando ele veio para esta terra. Ele abriu os braços, morreu naquela cruz. Foi para te justificar. Foi para te glorificar. Foi para te reconciliar com Deus. Ele completou a obra perfeita na vida dos escolhidos, dos chamados, daqueles que Deus já tinha predestinado. Creia. A obra perfeita de Jesus é para nos dar a salvação.
E a palavra é muito clara quando ela diz: todo aquele que crê não será envergonhado. Todo aquele que crê não será envergonhado. Todo aquele que crê tem, não é que vai ter, tem a vida eterna. É isso que a palavra nos ensina. E nada, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos em Cristo por causa da obra perfeita. É por isso que nós não somos separados, por causa de Cristo Jesus. Ele nos deu a salvação. Ele nos deu a libertação. Ele pagou a nossa dívida. E diante de Deus, diante do Pai, somos perfeitos no Espírito. É isso que a palavra nos ensina. Amém? Tome posse da palavra.